Confissão de Pedro. Lucas 9, de 18 a 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Jesus Cristo chama os discípulos à parte e dirige-lhes uma pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? As respostas são diversas. Depois o mestre procura saber qual a opinião dos discípulos acerca da sua pessoa. Pedro se adianta e declara: és o Cristo de Deus. Talvez Pedro não tivesse total entendimento das implicações de sua confissão. A primeira implicação era a necessidade de rejeição. O Cristo de Deus seria rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Toda a liderança judaica rejeitaria o Cristo de Deus. Humanamente falando, a causa da rejeição de Jesus Cristo por parte dos judeus foi devido à simbiose que existia entre a liderança judaica e o Império Romano, que garantia alguns privilégios àqueles líderes. O Filho de Deus se mostrava como uma ameaça a tal acordo. Nos planos divinos, a rejeição se viu para demonstrar a abnegação do Mestre em favor do seu povo. Outra implicação da confissão de Pedro diz respeito à morte do Cristo de Deus. O autor da carta aos Hebreus afirma que, sem derramamento de sangue, não há remissão. A morte do Salvador foi necessária para que todos aqueles que nele creem tivessem a condenação pelos pecados canceladas. João Batista, ao ver Jesus Cristo, afirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fazendo alusão à prática sacrificial da antiga aliança. Jesus Cristo foi o sacrifício providenciado por Deus para a remoção dos pecados do seu povo. Os sacrifícios antigos não foram suficientes. Eles apenas apontavam para o Cristo de Deus. A última implicação, quanto à declaração de Pedro, diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Era necessário que ele fosse rejeitado, morresse e ressuscitasse. A ressurreição do Filho de Deus é a vitória sobre a morte. Essa é a garantia da nossa vida eterna. Com a ressurreição, Cristo concluiu a obra de salvação do seu povo e a razão da nossa fé. Como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo ainda afirma que fomos sepultados com Cristo, para que com ele sejamos ressuscitados. O amor de Deus demonstrado em Cristo é incontestável. A voluntariedade do Mestre também. Nenhuma expressão de amor pode ser comparada ao que foi feito na cruz. O profeta Isaías já havia dito: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.